O movimento Passe Livre aqui em Curitiba está ativo e bem conduzido pelo André Caon Lima, que tem se mostrado extremamente ativo e atento a muitas questões aqui da cidade de Curitiba. Com muita coragem e disposição, uma disposição incansável de luta, de cidadania, contra coisas que têm nos surpreendido de uma maneira assim inacreditável. Afinal de contas, eu pessoalmente já fui diretor da URBS, diretor de planejamento do transporte coletivo urbano de Curitiba, com outras oportunidades de estudar, de ver a questão do urbanismo. E, sinceramente, não dá para a gente se conformar com o que acontece aqui na cidade. É óbvio que tudo indica que teremos um tarifaço, né? O atual modelo assinado, licitado e assinado entre as nossas autoridades, prevê até ônibus à disposição do poder público para serviços sociais, 1.500 ônibus ou viagens por mês, se não me engano. Ou seja, é o ônibus cabo eleitoral pago pelo usuário do transporte coletivo urbano de Curitiba. Isso sem falar que colocaram na tarifa outros custos, ou seja, num caminho radicalmente inverso daquele que, na época em que Requião foi prefeito, foi entendido como necessário, ou seja, o subsídio ao transporte coletivo urbano, que na época se refletia na introdução do conceito de frota pública, que foi a primeira coisa que o prefeito que sucedeu ao Requião acabou, junto com a Câmara de Vereadores, de uma forma inexplicável. E, além disso, tínhamos o pagamento por quilômetro, que era extremamente importante, né? Porque com o pagamento por quilômetro nós tínhamos a possibilidade de usar o sistema de acordo com as necessidades do povo, e era responsabilidade da prefeitura, através da URBS, o custo final do sistema. Seria, portanto, uma segunda maneira de subsidiar o transporte coletivo urbano. Lamentavelmente, isso também acabou. A cidade foi dividida em 3 capitanias e agora o transporte coletivo urbano de Curitiba é simplesmente um negócio que, como todo empresário, será obrigatoriamente explorado para dar lucro em cima daqueles que pagam, que usam o transporte. Não sou eu que já tenho o privilégio do passe livre por força de lei federal até. Quem paga é
pessoa mais humilde, aquele que não tem direito ao vale transporte, que precisa pagar para ter transporte. Então a questão do transporte coletivo urbano de Curitiba, ela é emblemática. Ela não é simplesmente, vamos dizer assim, querer discutir a qualidade do sistema ou algum equívoco da prefeitura. É a necessidade de a gente conversar sobre serviços essenciais, sobre planejamento urbano, sobre a importância de detalhes que têm fundo, vamos dizer assim, sociológico, fundo político, ideológico, acima de tudo de respeito ao ser humano, de necessidade de olharmos com cuidado tudo que é feito e colocado como de interesse da população. Podem os mais ingênuos até dizerem que tivemos eleições e o que a gente vê é o resultado delas. Infelizmente, o processo eleitoral brasileiro está pendurado no poder econômico dos partidos e dos candidatos. Quer dizer, não é exatamente um ato de expressão política da nossa população, mas ainda porque o povo só agora, talvez, comece a ter acesso às escolas e graças à televisão, internet, rádio e outros veículos de comunicação, pode se conscientizar dos seus direitos. Tá certo que a política do pão e circo continua. Os sorvetões aí estão entusiasmados com futebol e simplesmente esquecendo, ignorando ou desprezando o que o povo realmente precisa. Agora, vocês vejam as maravilhas da internet, né? Sociedade Peatonal, o Guidini mora na Espanha, que é um dos diretores da Sociedade Peatonal. E essa integração toda da Sociedade Peatonal, movimento Passe Livre, com outros movimentos pelo Brasil afora, nos dá amplitude e a chance de um trabalho de conscientização que será feito aos poucos, né, na medida em que o nosso povo de fato se conscientizar da importância da sua intervenção, ou pelo Poder Judiciário, ou de outra maneira, essa vigilância cívica mais do que necessária, quando a gente vê que as nossas autoridades teimam em desprezar as necessidades do povo. Passe livre é possível, né? E mais importante, infinitamente mais útil a todos do que um estádio de futebol ou viabilizar a vinda de mochileiros durante o mês em 2014. Se o nosso sistema de transporte coletivo urbano fosse integralmente subsidiado,
muita gente, mas muita gente mesmo, passaria a usar os ônibus, porque aí você tem a integração direta, você tem acessibilidade financeira, né? Se bem que com ônibus com um layout tenebroso como nós temos aqui, dependendo de escaladas para entrar e descer dos ônibus, muita gente acaba se sentindo impossibilitada de usar o transporte coletivo. Mas, numa lógica de reduzir o consumo de combustíveis, de diminuir a população, passe livre é importante. Infelizmente, o ICMS e a CID, né, esses impostos todos, estão na ponta do consumidor, estimulando até nossas autoridades a não se interessarem pela racionalização do transporte que todos deveriam ter sem restrições. Porque à medida que o indivíduo usa automóvel, está gastando pneu, está gastando asfalto, está gastando gasolina, né? Ocupando espaços e viabilizando a indústria dos shoppings, criando guetos econômicos, guetos comerciais e, portanto, tendo por trás inúmeros interesses, muitas vezes impublicáveis. O século XXI é um século que exige racionalidade. Está na hora de uma reforma fiscal que penalize o consumidor perdulário de energia, que penalize estratégias perdulárias e que valorize o cidadão dentro de suas necessidades de trabalho, de vida comunitária, de sobrevivência diante das restrições que nós já começamos a enfrentar.